Bom, continuando aí o projeto final, né, 2025, a gente vai ali para nossa aula 5, né, que daí a ideia é fazer ali o laboratório 4. Agora a gente vai expandindo a nossa rede, né? Então criar VLAN, IP e tudo mais, né? O laboratório 4, né, pessoal, ele fica aqui do lado, né, do data center. E aí lá nas aulas anteriores, ó, a gente já tinha colocado só os pontos naquela ideia de organizar o ambiente de simulação, né? Agora a gente vai ter que conectar ali o switch, atribuir, criar VLAN, IP, né, DHCP para eles pingarem até o gateway, né? Então tem que fazer todos esses passos ali. Esse laboratório, ó, ele tem dois switches. Ele tem o switch F, né, que atende ali 15 máquinas, e o switch G, que atende 15 máquinas, né? E eles estão aqui no data center do lado. Eles estão no armário 3, né? Então a gente vai criar esse armário aqui, ó, que é aquele que fica bem no meio entre as máquinas ali. E aí vai ter dois switches, ó. Então eu vou pegar dois 2960. Vai ter aqui. E aí eu vou ter ali ARDF switch 2960, né? E ARDG switch 2960 também, né? Aí só vou deixar identificado aqui também, né? Só para organizar ali o ambiente. Vou pegar aqui em azul mesmo. Então ele tá esses dois switches ali que atendem o laboratório, né? Então primeiro eu vou fazer o cabeamento ali com eles direto, que é mais fácil para os computadores, e depois a gente vai fazer a saída dessa rede, né? A saída tem um port channel, né? Então vem 400 MB para cá e 400 MB para esse multilayer, né? Daí a gente tem que dividir a rede, aí tem um trabalhinho de configuração também aí, né? Pra gente se preocupar. Mas primeiro vamos fazer os pontos só de conexão, né? Bom, o jeito mais fácil aqui, pessoal, é eu voltar, né? Porque eu vou ter que ligar essas duas salas, ó. Então eu vou pegar o cabo de rede, switch F, né? Então, ó, a interface 1 no computador F1. Opa, deixa eu só seguindo aqui. Aí na sequência ali, ó, switch F, interface 2 no computador F2, né? Então eu vou ter que ir seguindo isso daqui, né? Ó, computador F3, switch F, interface 3. Computador F4, switch F, interface 4, né? Computador F5, switch F, interface 5. Computador F6, switch F, interface 6. 7, F7, F8, aqui na F8. F9 está aqui em cima, né? F9, switch F, interface 9. F10, switch F, interface 10. F11 e assim vai, né? Até o 15. Switch F, interface 11. F12, switch F, interface 12. F13, switch F, interface 13. F14, switch F, interface 14 e para fechar aí F15. Switch F, interface 15 ali, né? Então aí fiz metade da sala, né? Ó, os meus computadores F lá estão configurados, né? Conectados, quer dizer, né? Agora preciso fazer lá para o G também, né? É o mesmo processo aí. Então vamos lá, começar pelo primeiro. G1, switch G, interface 1, né? G2, switch G, interface 2. G3, opa, peguei o switch, né? Então G3, G3, G4,
interface 4, G5, interface G5, G6, switch G, interface 6, G7, 7, G8, 8, G9, 9, G10, switch G, interface 10, G11, no 11, quase lá, G12, switch G, ponto 12, G13, então G13, G14, switch G, interface 14 e o último ponto aí, então G15, switch G, interface 15. Então tá aí todo mundo conectado, né? Ninguém ficou aí de fora ali. E aí agora é subir ali nas conexões na rede, né? Esses dois switches, pessoal, o F e o G, eles são não gerenciáveis. A gente ganhou ali de doação, né? Então eles são switches comuns, então a gente não vai configurar eles, né? E a gente dividiu justamente como são switch 24 portas, e ali a gente tem 30 pontos, né? Então a gente dividiu em 15 15 para poder não sobrecarregar eles ali, né? Então foi essa a ideia inicial ali, né? E aí vem as conexões, né? Aí vai entrar um outro switch aqui, que esse é gerenciável, que é do armário 3, que ele vai interligar esses dois switches e fazer o port channel, né? Então aqui vem um 2960, daí armário 3, ARD3, switch 2960. E esse cara aqui que daí ele vai fazer então toda a distribuição para a rede, ele vai atuar ali como um gateway, né? E aqui tem uma questão interessante, ó. A gente vai conectar a giga 1 nesse switch, na giga 1, e a giga 2, ó, no outro switch na giga 2. Então ele vai fazer as duas conexões via gigabit, né? E aqui, pessoal, eu vou anotar, né, que esse switch é gerenciável, então a gente tem que se preocupar aí com as interfaces, né? Então vou lá seguir no meu documento lá, ó. Copiar aqui, né, só para ficar organizado. Então, armário 3, switch 2960. Aí a giga 0/1 e 0/2 eu conectei, né? Então vou colocar aqui, ó, que ele vai no armário F, switch 2960. E esse outro aqui vai no armário G, switch 2960. Ele conecta os dois switches ali, né? Tá, e para fazer a saída dessa rede, agora vai vir o port channel. Ó, então agora aqui vai ter 4 links de 100 MB para esse armário e 4 para cá, ó. Aí eu vou ter que me preocupar com essa configuração, né? Aí eu posso escolher aqui, né, quais as portas aí que a gente vai utilizar, né? Ó, eu vou pegar aqui as 4 últimas, ó, 22, vou ligar aqui na 22, 21 na 21, 20 na 20 e 19 na 19. Vamos anotar isso aqui para a gente não se perder, né? Então peguei da 19 a 22, ó. Então F0/19, F0/20, F0/21,
F0/22. Tudo isso daqui, pessoal, vai ali pro multilayer C, ó. E aí eu segui aquela sequência, né? Da 19, 20 e 21 também no multilayer, dos dois lados, né? Isso aqui, pessoal, a gente vai configurar um port channel, né? Então é bom até depois até a gente anotar, né? Deixa eu pegar aqui o diagrama do laboratório. Eu não lembro aqui de cabeça qual o port channel que é. Mas a gente já vê aqui, ó. Ó, é a conexão entre o switch multilayer C, tá ele aqui no centro, e ele vai ter ali o port channel aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó, de 400 mega, né, indo aqui pro armário 3, ó, ele é o port channel 3, ó, e a outra conexão desse switch, ó, vai ser o port channel 4 aqui, ó. Então port channel 3 e 4 aí que a gente vai configurar, né? Então vou anotar aqui, ó, que esse é o port channel 3 aí. Agregação de link lá, né? E a mesma coisa aqui no multilayer C, né, ó. Então aqui, apaguei ali, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Então aqui a gente usou a 22. Deixa eu fazer assim que fica mais fácil. Então 19, 20 e 21, né? Todas elas vão ali para o armário 3, switch 2960, e aqui a gente tem o port channel 3. Identificando ali essa conexão. Então esse é um lado da rede, né? Aí agora eu vou fazer o outro lado, a outra possível saída, né? Que vai lá para o multilayer J, né? Ó, reparem que como aqui não está configurado no port channel, ó, então o span tree está atuando ali, né, que é normal, e ele deixou um link ativo e bloqueou os outros 3. Né? Depois que a gente fizer a configuração ali, ele vai ter que subir, né? E aí a gente tem o port channel 4 que vem para cá, ó, para esse multilayer, né? E aí eu vou seguir a mesma lógica, ó. Então aqui eu já utilizei ali até a 19, né? Então eu vou pegar aqui, ó, da 15, 16, 17 e 18, ó. 15 na 15, 16 na 16, 17 na 17 e 18 na 18. Então vamos fazer a outra ponta aí. Salvar aqui, né? E aí vou anotar isso aqui também, né? Então da 15 a 18. Então lá no switch 3, né, do armário 3 lá, então eu tenho a 0/15. Aí 16, 17 e 18. Né? E isso aqui vai para o armário J, multilayer 3750, e aqui a gente tem o port channel 4, né? Interface ali. Então o port channel ele consome muita interface, né? Mas como é curto aqui o data center ali no laboratório, né? A gente acaba aumentando o link ali, né? O benefício da agregação de link ali. Bom, lá no multilayer J está aqui, né? Então aqui é a giga, né? 0015 16, vai ser a 17 a 18, né? 16, 17 e 18. Isso aqui vai para o armário 3, switch 2960 para o port channel 4 ali, ó. Tá aí documentado, né? Agora vem a parte das configurações, né? Mesma situação aqui, pessoal. Ó, ele bloqueou 3 links, né?
porque eu preciso ativar a agregação de link ali, né? Isso é o normal ali que a gente tem que fazer, né? Bom, aqui eu vou ter mais uma questão ali, né? Essa rede toda, tudo isso daqui é controla o laboratório 4, né? Ele é uma VLAN que a gente vai fazer separado também, né? Basicamente é a VLAN 34. Então eu preciso criar a VLAN 34 nos dois multilayers, dar o nome, né? E daí jogar aqui na agregação de link, né? Então eu vou ter que fazer tudo isso daí na sequência, né? Então vamos lá, né? Ó, primeiro é a VLAN. Então agora tem a VLAN 34 que eu vou ter que criar. E essa aqui é o laboratório. Laboratório 04. Então vou criar ela aqui. E daí agora com isso daqui, então, vamos configurar aí a VLAN. Bom, continuando aqui, pessoal, então a gente vai criar, né, as VLANs 34 nos dois switches, né? Nos dois multilayers, né? Então, eu vou pegar o script aqui do multilayer, né? É DC, é esse aqui. Ó, bem simples, né, para criar a VLAN aí, ó. Então eu vou criar a VLAN 34 com o nome Laboratório 04, para ficar padronizado. Laboratório 04. Então isso aqui é só rodar nos dois, né? Vamos lá no multilayer. Enable, conft e paste aí. Criei ali a VLAN, ó. Se você quiser conferir, show VLAN brief, né? E aí vai mostrar lá para nós, ó. Criado aqui a VLAN. Mesma coisa eu vou fazer lá no J, né? Ou melhor, já vou fazer o seguinte, já que eu estou aqui no C, já vou criar o port channel aqui no C, que eu já faço a configuração, crio a VLAN e o port channel, né? Que daí eu só copio para os outros também, né? Para o switch 3 lá e pro J, né? Então a gente já faz a agregação de link aí na sequência, né? Pessoal, a agregação de link vocês viram lá no CCNA2, né? Às vezes a gente até acaba esquecendo ali dos comandos, né? Então até eu deixei ali no site também, né? Ó, lá o capítulo lá que traz tudo sobre isso, né? Como é que funciona ali. Aí tem os modos aqui de configuração, né? Ó, então esse aqui que é o proprietário da Cisco, né? Que é o PEG-P, né? E aí aqui tem umas regras, ó. Então se eu colocar os dois em on, né, ele vai funcionar, né? Então se eu colocar aqui, ó, on e automático não, então eu preciso aí forçar um jeito, né? Eu coloco sempre os dois em on, aqui daí os dois forçarem o port channel, né? Então os dois vão ter que funcionar aí desse jeito, né? E aqui vem o exemplo, ó, de como configurar, né? Então eu vou entrar lá nas interfaces, vou colocar aqui, ó, a interface port channel. No nosso caso é a 3 e a 4 em vez de 1, né? E o modo aqui, ó. E aí a configuração do port channel, né? Então, o que eu vou adaptar aqui para o meu laboratório, né? Aqui no switch C, eu tenho as interfaces lá. Eu tinha anotado aqui, ó. Da 19 a 22. Então essas daqui eu preciso colocar no port channel 3, ó. É essa configuração que eu vou fazer, né? Então dá para fazer isso com script, né? Como é que eu vou fazer isso daqui, ó? Eu vou ter que fazer int range. Então fast 0/19, 20, 21 e 22, ó. Vou colocar aqui um description, né? Vou pôr aqui trunk lab 04, por exemplo. E daí fazer o comando do port channel, né? Então já vou fazer aqui que eu já uso o tab, ó. Conft, ó, dei o paste lá, ele entrou na interface e fez o description. E agora eu vou usar o tab aqui, ó, channel. Não lembro aqui o comando.
Tem que pôr mais letrinhas ali, né? Channel traço group. Vou colocar o 3 e modo. Aqui, pessoal, ó, se eu pegar e pôr o ponto de interrogação, ó, então ele vai me mostrar, ó, em qual modo eu quero trabalhar, né? Qual deles ali, ó. Então, se é o PEG-P, se é o LACP, né? Então aí eu posso escolher ali, né? Eu vou colocar aqui um dos dois lados, né? Daí ele já vai setar ali os dois, ó. Então, on aqui. E aí ele vai reiniciar a interface, né? E exit, né? Vou copiar isso aqui, ó. Que daí pode ser útil aí para um futuro script, né? Então, ó, o comando que eu executei efetivamente foi esse daqui, né? Channel group ali, mod on. Tem que tirar o nome, né? Assim. E daí eu fiz um exit ali. E na sequência agora eu vou criar o link de trunk nessa porta do port channel 3, né? Então que eu vou ter que configurar agora, né? Link de trunk, pessoal, a gente já fez, né? Já tem aqui, ó. Como é que eu crio o trunk aqui no multilayer, ó? Por exemplo, isso aqui que eu fiz lá na aula passada, né? A única diferença é que eu vou fazer isso na interface port channel 3, né? Que é uma interface ali virtual, né? Que agrega as 4 interfaces, ó. Então eu vou copiar isso daqui, ó. Aí eu só vou colocar aqui, ó, port channel 3. Trunk aqui vou pôr laboratório 04. Ó, o multilayer eu preciso fazer esse comando, né? E aqui, pessoal, as VLANs. Só vou colocar duas aqui, ó. A VLAN 10 e a 34. A VLAN 10, porque aquele switch tem gerência na VLAN 10. Então, futuramente, eu já deixo pronto isso pelo port channel, né? E a 34 é a minha VLAN de dados, né? Essa eu preciso rodar ali, ó. Então, Ctrl C e paste aqui, ó. Né? E um do WR para salvar. Aí eu preciso fazer isso do outro lado, né? Então aqui, ó, ele vai estar até reiniciando desse lado do multilayer, eu fiz. Agora eu preciso fazer do lado de cá, né? Esse cara não está nem configurado, né? Então eu vou ter que fazer ali, criar o nome, VLAN e tudo mais, né? E daí fazer o port channel, né? E daí a gente já vê se isso aqui sobe, né? Então esse é o armário 3, né? Aí vem uma série aí de configurações ali para a gente fazer, né? Então eu vou começar ali pelas configurações básicas, ó. Vou pôr em ordem aqui, né? Então, ó, o nome dele vai ser armário 3, switch 2960. Eu vou criar a VLAN 10, a 99 e a 34, ó, que é a linha de dados. Laboratório 04. Então preciso criar todas essas daí. Então já vou rodar lá, ó. Vamos aqui no armário 3. Ó, repare que agora derrubou todos os links, né? Por quê? Agora não tem nem o span tree, ó. Aqui tá sempre habilitado no port channel, tá on. E esse lado tá sem configuração. Então, como o port channel não sobe de jeito nenhum, porque aqui tá com problema, né? Então ele vai ficar assim até eu ajeitar aqui, ó. Mas já vamos resolver isso. Ó, esse switch tá zerado, né? Então, conf T e paste lá, ó. Troquei o nome, criei as 3 VLANs, né? Agora eu vou fazer o port channel, ó. E aí, pessoal, eu já tenho aqui, ó. É o que eu fiz aqui agora em pouco no switch, no multilayer, ó. E a vantagem de eu ter usado as mesmas portas, né, que eu nem preciso trocar isso também, né? Então posso aproveitar até isso. Só tem um comando aqui que eu vou ter que tirar, ó. Então as interfaces são a mesma, o modo é o mesmo, né? Aí eu vou setar lá o port channel 3, ó. Esse comando aqui ele só roda no multilayer.
Então se eu executar esse cara, ele vai dar erro, né? Ele vai dar erro, mas vai executar o resto, tá, também. Mas eu vou limpar aqui só para ficar certinho, né? E aí, vamos rodar lá no multilayer. Quer dizer, multilayer não, no 2960, né? E paste aqui, ó. Ele deu uma mensagem aqui, né? Vamos ver aí se vai subir. Então, vou dar uma acelerada aqui, ó. Ai, tá travando. Tem que salvar aqui. Ó, subiu os 4 links, que é bom sinal, né? Sinal que o meu port channel entrou em ação, aqui tá tudo funcionando, né? Se eu quiser conferir, ó, tá dando umas VLANs aqui, depois você vai resolver, né? Mas essa VLAN aqui, acho que é do outro lado lá, né? É, com a porta 17 é com o multilayer J lá. Ela deve sumir também, né? É, Show Ether Channel Summary, ó. Ele me mostra lá o port channel atuando. Né? Então, ó, com esse comandinho aqui ele vai me mostrar, ó, tem o port channel 3, né? Aqui as interfaces estão aqui todas funcionando, né? Estão agregadas ali. Então a princípio está tudo certo. Está suspenso? Está suspenso, pois é. Será que vamos ter que trocar esse modo aí? Tem duas opções aqui para a gente fazer. Deixa eu ver se ele vai atualizar aqui ou não. Continua suspenso. Eu gosto na prática de fazer isso aqui também, ó. De jogar essa configuração nas interfaces aqui, ó. Do trunk, ó. Daí eu forço também as portas a modo trunk. Então eu vou fazer esse teste aqui. Vou fazer nos 2 switches isso, né? Se não, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse modo do port channel. Eu vou pôr ativo lá, que é o PEG-IP da Cisco, né? Então, vamos rodar aqui de volta. Conf-t. Paste aqui. E vou rodar lá no multilayer também, né? Preciso fazer isso também. Então, só que lá eu preciso pôr o trunk encapsulation, né? Então deixa eu pegar daqui do script mesmo, que tem aquele comando a mais, ó. Então tá aqui, ó. Eu preciso informar antes aqui o trunk encapsulation, né? Aí fica certinho aí. Vamos ver aqui agora como é que tá. Show Ether Channel Summary. Ó, agora ele subiu, né? Tá todo mundo com P ali, né? É até, pessoal, isso é uma das coisas que assim na prática acontece, né? Ó, se a gente pegar lá o material da Cisco, ó, reparem que ele não faz essa configuração do trunk, ó, nas interfaces. Ele só faz lá no port channel, tá vendo? Ó? E aí eu peguei esse modo trunk, as VLANs, e joguei aqui nas interfaces também. Na prática eu também faço isso, que dá problema, né? Então são coisinhas aí que às vezes a teoria não contempla ali inteiro, né? É, mas caiu lá. Ainda tem coisa estranha aí. Ou é a simulação que tá lenta aí? Vamos ver. Acho que tá lento mesmo aqui. Exit Show Ether Channel Summary. Não, agora tá certinho, ó, dos dois lados, né? Então eles estão ativos ali, ó. Se tá com o P, tá Port Channel, né? Então as 4 interfaces funcionando aí. Então salvar aqui lá no multilayer, né? Ó, que também tá certinho aí. Beleza. Fizemos aí metade da camada 2 de um lado, né? Agora a gente precisa fazer o Port Channel 4, que vai lá pro outro lado, né? Seria esse lado de cá agora, ó, lado direito ali. Aqui, pessoal, tem uma curiosidade. Essas interfaces desse switch é fast e desse cara é giga. E o port channel não funciona bem ali, né? Fast com fast. Então a gente vai testar aqui, fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado. Se não der certo aqui, a gente vai forçar essas interfaces a rodar 100 MB.
Ele tem que pôr um comando a mais ali, né? Mas vamos pelo mais simples, ó. Eu vou aproveitar esse switch aqui, ó, e vou criar o Port Channel 4 com as minhas interfaces aqui, né? Que aí seria 15, 16, 17, 18, né? Então, ó, bem parecido, né, a configuração. Switch 3, ó. Eu vou fazer isso aqui de volta, ó. Só que o que eu vou colocar aqui, ó, interface da 15 a 18. O Port Channel agora é o 4, né? As VLANs são as mesmas, ó. E aqui permanece o mesmo também, né? Só muda aqui, ó. Aqui é a interface Port Channel 4, né? Então vou copiar isso aqui. Deixa eu até anotar aqui para não me perder, né? Port Channel 4 e aqui Port Channel 3, assim. Então não põe ponto de exclamação, ele não roda. Você pode até copiar também, né? Então, ó, switch 3, conf t e paste, né? Ele rodou ali. Vai cair aqui, né, pessoal? Porque eu não configurei o outro lado. Tem que configurar lá, daí a gente vai ver se subiu também, né? Então agora eu preciso, ó, fiz desse lado aqui, agora eu preciso fazer desse aqui, né? Próximo passo aí. Então CLI enable conf t. Aqui, pessoal, também preciso criar o Port Channel 4, né, e colocar as interfaces e fazer o trunk. Ah, e aqui eu preciso criar a VLAN 34 ainda, que também não tem, né? Acho que aqui eu só criei no outro multilayer, né? Show VLAN brief. Ó, não existe a VLAN 34, preciso criar também, né? Então o que eu vou fazer, né? Ó, eu vou usar esta configuração, vou copiar já aqui, lá no switch J. Então tá aqui a configuração dele, né? A gente fez bem pouca configuração. E aqui eu vou colocar também, ó, a VLAN 34. Ó. Então VLAN 34 laboratório 04. Então eu vou criar a VLAN, criar o Port Channel. Aqui, pessoal, as interfaces são diferentes, né? É a interface Giga. Ó, Giga 10, aí seria a 15, 16, 17, 18. Então vou ter que colocar aqui, ó, Giga 1/0/15 até a 18. Tá, vou criar aqui o description trunk, as VLANs. Como é um multilayer, eu preciso pôr aquele comando switch port trunk encapsulation encapsulation.1q. E aí vou rodar isso aqui também na minha interface, ó, antes de fazer o modo trunk, né? Então fazendo isso, né, acredito aí que vai dar certo, né? Já vamos conferir ali, né? Vamos lá, vamos rodar isso aqui no J aqui, né, onde estou, conf t e paste lá. Ele até saiu aqui, né? Deixa eu ver o que show Ether Channel Summary tá suspenso, né? Aí pode ser o problema lá do speed, ó. Eu dei uma aceleradinha, né, só para passar o tempo, para ver se ele vai sincronizar aqui, né? Ó, continua suspenso. Aqui, pessoal, daí tem duas opções. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um WR e reload aqui primeiro. Porque aconteceu com o ano passado com o pessoal. O pessoal fez em casa e não precisou configurar o speed. Só reiniciaram lá e funcionou, né?
Então, vamos ver se é isso. Senão eu vou forçar as portas lá a trabalhar 100 MB, né? Então, olha, ele tá subindo ali, né? Mas não tá... Não tem jeito aqui, ó. Tá dando alguma incompatibilidade aí, né? VLAN de acesso é incompatível na 15, 16, 17 e 18. Vamos fazer um showrunning aqui para verificar. Então, showrunning config. Aqui, olha, eu não sei por que ele está dando essa VLAN. Porque eu tinha colocado na VLAN de acesso 99, né? Aqui não é o problema do speed, ó. Eu vou ter que tirar essa configuração aqui, ó. Ele não está subindo o trunk aqui, né, ó. Ele tinha que estar switch port modo trunk e as VLANs, ó. E ele está no modo acesso aí. Tá, isso aqui é tranquilo de corrigir. Vamos copiar isso aqui. Mas o port channel tá aqui, ó. Deixa eu até aproveitar já, ó. Vamos descer aqui. Ou já tá lá em cima. Interface giga. Cadê a interface port channel 4? Ela está aqui? Ela tá aqui, ó. Ela também tá no modo acesso 99. Não, ela nem configurou, ó. Deu algum erro no meu script aí, que ele nem setou aqui essa porta, né? Nesse caso, pessoal, melhor a gente fazer aí por partes, né? Então vamos rodar só esse cara aqui, ó. Primeiro o port channel, ó, que ele nem subiu isso. Conf T e paste ali, ó. Aí é por isso que ele não está subindo, ó. Aqui eu tenho um erro, né? Acho que é switch port encapsulation, né? Sem esse trunk, né? Vamos ver aqui, ó. Int port channel 4 switch port encapsulation, será que é isso? Trunk. Ele nem tá pedindo aqui. Tá, vamos ver lá no que eu fiz no multilayer C. Aqui ele roda, né? Ó, switch port trunk encapsulation.1q. Será que esse cara não precisa? Isso que tá de diferente. Switch port trunk encapsulation.1q. A princípio ele não precisa. Se ele não precisa, né, até é mais fácil. Então eu vou pegar e vou tirar esse cara aqui. Ctrl C. Exit aqui para o config e paste. Tá, rodou sem erro. Ótimo, né? E aí eu vou fazer essa mesma configuração aqui nas interfaces, ó. Então eu vou tirar esse comando aqui, ó. Também rodou sem erro, né? Então vamos conferir, ó. Show Ether Channel Summary. Ó, subiu todo mundo. Todo mundo aí com P, né? Então a porta está no port channel, né? Então tá rodando aí todo mundo. Não é nem o problema lá do speed, né? Então WR aqui para salvar. Então aqui não precisa do trunk encapsulation, né? Aí é questão de equipamento mesmo. Ali tá laranjadinho, né? Acho que vai subir. Vamos acelerar aqui que era da simulação, né? E acho que subiu aí, né? Os dois lados ali. O legal, pessoal, é ver nesse do meio aqui, ó, que ele tem os dois port channel, né? Então se eu fizer aqui, ó, Show Ether Channel Summary, ó, ele vai me mostrar os dois aqui, ó, para os dois lados, para o multilayer C, né, que é o 3, e para o multilayer J, que é o 4. Ó.
Então agora a gente tem 800 MB, né? 400 MB de um lado e 400 MB do outro, né? Para aquele laboratório lá, né? Então funcionando ali. Então WR aqui. Feito isso, pessoal, resolvemos a camada 2. Agora a gente vai para a camada 3. É da IP, Gateway e DHCP, né? Daí a gente fecha ali o ambiente da sala, né? Só que a camada 3 aqui é um pouquinho mais chatinha, porque eu tenho dois gateways, duas redes ali para dividir, né? Então eu vou ter que me preocupar aí com alguns detalhes aí, né? Na aula passada lá, ó, eu já tinha definido aqui, ó, essa subrede barra 26 para o meu laboratório, né? Lembrando lá, pessoal, cada um tem o seu IP lá no site, né? Então use lá o seu IP, né? A parte final aqui pode ficar até igual, né? Mas o restante ali tem que utilizar o que está determinado lá. Então, ó, agora eu vou ter que trabalhar com esse cara aqui, ó. Então eu vou até criar aqui, ó, colocar em ordem aqui, né? Agora eu tenho aqui, ó, a VLAN 34. Ó. Se fosse um gateway só, beleza. Eu pegava o último IP, definia do multilayer e pronto. Estava configurado, né? Mas eu vou pegar essa rede aqui e ter que dividir ela em duas, né? Então eu vou ter que colocar a parte superior no multilayer e a inferior em outra, né? Aí é bem interessante eu trabalhar com o IPCalc, ó. Então eu vou pegar, até copiar aqui, ó. Aí vou lá pro IPCalc, ó. E aí eu vou dizer aqui para ele, ó. Então você pega essa rede barra 26, ó, e divide num barra 27, ó. Transforma num barra 27. Você repare que ele vai dividir em duas, ó. Então eu tinha a rede 38 barra 26, ó. E agora eu tenho duas redes, ó. A 38 barra 27 e a 38 32 barra 27, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, essa daqui, ó, eu vou colocar no multilayer C e essa eu vou colocar no multilayer J. Então eu vou até copiar aqui, ó. Fica mais fácil. Ó. Só o ruim que eu tenho que deletar essa parte final aqui, né? Vou precisar escrever aqui, ó. Tá, pra cá. E essa daqui no multilayer J. Vou listar aqui. E aqui, pessoal, eu posso até definir, ó, o último, ó, então a primeira parte da rede, ela vai do 0, que é o endereço de rede, né, o 31 é o broadcast, e vai do 1 ao 30. O 30 aqui, ó, eu vou usar como gateway, ó, ARDC, multilayer 3650, VLAN 34, que vai ser o meu gateway. Então eu vou entrar na VLAN 34 e vou dar esse IP lá no multilayer C, né? E o outro gateway da parte superior, ó, vai ser no armário J lá, ó, também na VLAN 34. Então com isso eu consigo criar dois gateways, né? Então esse vai, assim que eu vou dividir os dois ali, né? E daí na sequência criar o DHCP, que é o que falta aí para resolver o problema da minha rede, né? Então vamos por partes, né? Primeiro eu vou criar aqui, ó, o multilayer C. Vou até copiar isso daqui, ó. Então vou lá no multilayer C, lá no script dele, né? Está aqui para baixo, aqui. Vamos por aqui, laboratório 04. Põe um comentário aqui também, que daí se eu copiar sem querer ele não executa isso. Então, ó, primeiro passo eu vou dar esse IP para VLAN 34. Ó. Então eu vou fazer int VLAN 34. Vou pôr ali um description, né?
lab 04, por exemplo, ali, gateway, IP address 192.168.38.30. Aqui tem um detalhe, pessoal, eu vou pôr ainda o barra 26. Né? Eu não quero pegar e forçar o barra 27 ali para ficar em rede separada. Não, dá para simplificar, dá até para te pôr aqui um barra 27, fica mais fácil, né? Não tem problema aqui. Senão tem que excluir no DHCP, vamos fazer a solução mais simples ali, né? Então nesse caso eu vou pôr aqui um barra 27, né? Que é o que eu vou estar criando ali, ó. O barra 27, ó, a máscara tá aqui, ó, né? O 224. Então isso aqui que eu vou fazer. No shut, né? Isso para subir a interface e exit. O que eu preciso na sequência, pessoal? O DHCP. IP DHCP pool lab 04 network, endereço de rede, né? Ó, tá aqui, né? Tá aqui o endereço da minha rede, ó. Final 0. A máscara também ali, ó, barra 27. Default router é o endereço do gateway, né? Ó, o gateway eu acabei de configurar aqui, ó. E o DNS é o endereço lá do servidor do laboratório, né? Isso aqui, pessoal, também é importante reforçar, né? Lá no teste final da tua simulação, todo mundo tem que pingar nesse DNS, né? O meu aqui é o 37235, né? O teu vai ter a tua faixa de IP e se você fizer igual o meu, também vai ser o final 235, né? Só muda o começo ali, né? Se todo mundo pingar no DNS ali no ASA, é porque está funcionando ali a rede que você implementou, né? Então 37235 ali no meu caso. E exit. Bom, vou rodar isso aqui, né, no multilayer C. Então aqui é o 3, vamos fechar, aqui é o J, vamos fechar. Nesse C aqui. Enable conf t e paste aí. Ó, então ele rodou sem erro, ó. Entrou na VLAN 34, deu IP barra 27 e criou o DHCP, né? Ótimo ali. Se eu quiser testar, pessoal, se eu for lá no laboratório 4 agora, ó, e pedir para uma máquina puxar IP, só tem o multilayer C ativado, então obrigatoriamente ele tem que puxar dessa rede. A hora que eu ativar os dois, ele pode puxar ou de um ou de outro, né? Que aí eu tenho a minha redundância, ó. Então eu vou lá no computador F1, ó, DHCP, ó. Tá demorando aí. Dá uma acelerada. Opa, deu a pipa aqui. Pode ser o port channel, tem alguma coisa aí que não deu certo aí. Aí vamos ter que caçar aqui o erro. Ah, eu acho que eu sei o que é. É que ele não está entregando ainda porque eu esqueci aqui no switch do meio. Tá vendo que essa giga aqui, ó, ela tá na VLAN 1. E essa aqui também, ó. Elas precisam estar na VLAN 34. Porque vem daqui, né, ó. Então vem aqui pelo port channel na VLAN 34. Aí morre aqui, ó. Daí eu preciso jogar a VLAN 34 para essa giga e para essa giga. É isso aí que eu tô esquecendo, né? Então vamos arrumar isso aí também, né? Então vamos lá no switch 3. Aí sim é para estar funcionando, né? E já dá para fazer numa vez só, pessoal. Int range giga 0/1-2, né? Vou pôr aqui, ó, description trunk. Vou pôr aqui trunk switch F, switch G.
os dois aí. Switch port modo acesso e switch port acesso VLAN 34 e exit lá no switch 3. Então vamos aqui só para conferir mesmo, né, já que eu estou aqui para ter certeza. Show VLAN brief. Ó, repare que a Giga 1 e 2 que alimenta os dois switches não gerenciáveis, os 15 computadores, né, ó, tá na VLAN 1, daí não vai realmente entregar o IP para lá, ó. Eu preciso jogar para VLAN 34, né? Então conf t e paste lá. Ó. Vamos ver se deu certo. Exit show VLAN brief. Agora tá certo, né? Agora eu estou alimentando os dois lá, switches não gerenciáveis e os 15 computadores. WR para salvar. Essa mensagem, se continuar depois, te resolve aqui. Ah, vamos ter que resolver já aí, né? Ele está dando conflito da VLAN nativa. Na prática, os switches são não gerenciáveis, né? Para nós, ele não aparece isso, né? Conf t int range giga 0. Tem aquele, acho que é no CDP run, que ele desabilita isso daí, ou CDP enable, no CDP enable. Dá até para fazer assim, né? Ó, se eu quiser deixar meu script bem certinho, ó, eu vou mudar o description na interface, desabilitar o CDP e colocar na VLAN 34. Vou até rodar tudo isso aqui de volta, né? No switch 3 aí. Daí ele já para com essa mensagem aí do WR para salvar. Bom, vamos testar lá o computador, né? Então, ó, se eu for lá no laboratório 4, vou pegar a máquina F1 de volta, né? Aí vou lá, desktop, IP, estático e DHCP. Ó, deu sucesso, né? Então, e ó, puxou o 38.1, né? Então, o sinal ali que tá, beleza, tá funcionando, né? Ó. O gateway lá, ó, 38.30, beleza, né? Certinho ali. Então, assim, qualquer uma das máquinas, tanto faz, pessoal, da F quanto a G, ó. Vou aqui na G1, né? Ele também vai puxar ali, ó. Desktop, IP, DHCP, ó. Ó, sucesso, né? Puxou o IP2 ali. Então assim vai ali sucessivamente, né? Agora eu vou configurar o outro, o J, que aí eu tenho essas duas opções. Ele vai ou distribuir aleatoriamente, né? Ou se um cair, o outro fica rodando ali, deixando a minha rede ativa, né? E aí a configuração é bem parecida com o do C, né? Ó. Então eu vou ativar a VLAN 34. Vou até pegar aqui, ó. Só que muda a faixa de IP, né? E vou criar o DHCP lá no multilayer J. Bom, o que muda, pessoal? A minha rede aqui, ó, né? Então a minha rede, agora eu tenho aqui o multilayer J 3750. E se eu for olhar os IPs lá, ó, agora esse roda no multilayer C, esse roda no J, ó. E o último IP válido é o 62, ó. Esse que vai ser o meu gateway. E os computadores vão pegar IP do 33 para frente, né? Então, ó, a minha rede é a 32, né? Tem todos os parâmetros aqui para eu configurar, ó. Tá. Copiar assim, Ctrl C, só aqui. Então, olha só, o meu gateway é o 62, né, ó, default router 62. A minha rede é a 32, né? Então tá, a interface VLAN 34, 62/27, beleza, ó, DHCP, o endereço de rede é o 32/27,
O gateway 62 está certo, né? E o DNS é o mesmo, né? Só tem um DNS na nossa rede. Só rodar isso aqui no multilayer J lá. Então vamos testar aqui. Tá, esse aqui tá ok, já salvei. Multilayer C já testei. Vamos lá para o J. Então aqui, conf t e paste. Ó, rodou sem nenhum erro, né? Subiu a VLAN, que ela estava shutdown, né? E um do WR para salvar. Agora, se eu for testar, pessoal, lá no Lab 4 tem dois cenários, ou ele pega de um ou de outro, né? Se ele ficar pegando só do C, daí eu vou desativar o C para ver se o J está funcionando, né? Mas aqui agora eu vou tentar ativar o monte para ver se ele pegar. Se ele pegar 33 para frente é o J. Se pegar menor que isso é o C, né? Então eu tenho dois gateways ali, né? Supondo que os dois estão funcionando, né? Então demora um pouquinho para abrir essas janelas aqui do gráfico, né? Vou pegar algumas máquinas aqui, vou pedir para puxar IP, ó. Desktop IP DHCP. Desktop IP DHCP. Dá uma salvada aqui, né? Que tá um pouquinho travando. Dá uma acelerada. Então se eu colocar o mouse em cima, ó, 33. Esse cara ele puxou do multilayer J, né? Esse aqui do lado, 34. Ele puxou do J. Aí eu peguei um aqui do meio, não lembro qual agora. Era mais fácil pegar na sequência, né? 37, ó, também puxou do J, né? Esses aqui que eu tinha testado já hoje, ele acabou puxando do C, né? Ó, valor 1, né? Então ou tá saindo para um armário ou tá saindo pelo outro, né? Vou pôr na sequência aqui, só para ficar mais fácil de testar ali, né? Então F6 aqui, mais um. Stop IP DHCP. Mas isso aqui, pessoal, toda vez que a gente abrir a simulação vai ser aleatório. Pode ser que na hora que você vai abrir, um multilayer sobe antes que o outro. E aí o pessoal vai puxar tudo só daquele multilayer, né? Então, se você quiser fazer o teste, basta entrar lá no próprio switch e vai na VLAN 34 e dá um shutdown. Você está simulando a interface desligada, né? E a gente consegue daí verificar lá no multilayer. Eu já vou mostrar o comando ali também, né? Tá, então peguei alguns aqui de cima e alguns lá de baixo, né? Só para gente testar. Ó, 8 pegou do C, né? Isso que é legal, ó. Então ele fica bem distribuindo aleatório, ó. 34 multilayer J, 8 foi do C, que é a rede menor. Ó, 9 foi do C, né? Então ele vai distribuindo, ó, 10 foi do C, né? E aqui embaixo, ó, 11 pegou do C, ó, agora o C tá melhor, ó, 43 já é lá do multilayer J, né? Então ele fica bem aleatório assim, né? Legal que fica distribuindo, né? Então a princípio aí tá certo os dois, né? Não há necessidade, pessoal, de fazer o ping, porque se ele, como o próprio gateway é o próprio onde roda o DHCP, né? Se ele pegou o DHCP, ele está funcionando ali com o ping, né? Se fizer o ping, ele vai comunicar, né? Ó, se você quiser verificar, um comando bem útil aí para fazer é o show IP DHCP bind, ó. Então vou sair do config, show IP DHCP bind, ó. Ele me mostra os IPs que ele distribuiu ali, os MAC address, ó. Só que de todas as redes, né? As que eu já configurei na aula passada aqui, ó, que era da sala 307, né? E essa que eu configurei hoje, ó. Então tiveram 11 máquinas que conectaram no multilayer C, né? Ó, eu tô até aqui nele, né? No C, ó.
É a rede do 1 a 11. E se eu for lá no J, ó, é do 33 para frente, ó. Então exit show IP DHCP byte. E aí ele vai me mostrar lá, ó, do 33. Ué, Tá pegando 5, 6. por que ele distribuiu 5, 6? É isso que eu não estou entendendo aqui. Ele até deu um conflito de IP, né? Gente, eu pus a rede certa. Boa pergunta aqui. Deixa eu dar um WR para salvar e fazer um reload aqui. Só se foi na hora que eu estava configurando, aí ainda que ele estava subindo ali alguma coisa, né? Deu conflito ali. Que esses IPs inferiores não fazem parte da rede dele. Deixa eu dar um show running aqui só para te conferir. É, ó, a rede é 32 e vai até o 62. É isso, né? Rede 32, ó, e vai até o 62, então ele teria que distribuir do 33 para frente. Professor, oi. Confirmar o script da segunda parte que o senhor fez, é a sua parte. Esse aqui, né? Então, ó, a rede 32 e o gateway 62. Alguma coisa da simulação aí, né? Vamos lá pro Lab 4. Deu uma reiniciada, né, pessoal? Às vezes vai acontecer isso, né? Deixa eu pedir para ele puxar mais uns IPs aqui. Vamos ver. Às vezes até bom, às vezes é salvar tudo e abrir e fechar as Spect Tracer, né? Que ele dá um grande reset na rede inteira, né? Mas isso daí a gente vê até na próxima aula também, né? Já que daí ele vai puxar alguns aqui. É, tô pedindo para mais umas máquinas aqui puxadas. Eu vou fazer lá o show IP DHCP bind, né? Para ver se alguém puxou lá do outro multilayer. Engraçado, olha, ele deu essa mensagem de conflito de IP, né? (17), gente, mas o 17 é do outro multilayer. Só se ele está detectando que está na mesma rede e ele está lendo o DHCP do outro, né? Mas daí não tem problema também, né? Isso aí não vai afetar ali o nosso funcionamento. Ali. Show IP DHCP bind. Vamos ver se tem o 17 aqui também. Ó, ele está lendo do outro, ó. O 17 é desse daqui, né? Daí lá no outro multilayer, como está na mesma rede, ele detecta que também foi distribuído. Ó. É só isso que ele está detectando, né? Só que aí se a gente olhar o que é interessante, o 17 ele tem que estar com o gateway do multilayer C, né? Que seria o 30, né? Então, ó, se eu for lá nessa máquina que pegou o 17, não lembro qual aqui, ó. Esse que é 15, ó, pegou o gateway 30, tá correto, né? Esse que é o 2 pegou o 30, tá correto. Ó, esse que é o 17 pegou o 30, tá correto, né? E daí quem pegar um IP acima vai ter que puxar o outro gateway, né? Ó, esse que é 11 pegou o 30. Quais eram os de cima lá que pegou, né? É que agora todos renovaram o IP que eu tinha reiniciado, né? Ó, quem é esse aqui que pegou o 37, ó, pegou o gateway 62, que é o correto, né? Porque o que é acima de 33, o gateway é 62. O que for abaixo ali de 33, o gateway é o 30, né? Então tá certinho, só deu aquela mensagem, mas tá tudo correto ali, né? Então, pessoal, podemos salvar isso daqui, né? Fazer um WR lá nos equipamentos também, né? Sempre bom. Os outros eu já tinha feito ali. Salvar aqui. Outra coisa interessante, né, pessoal? Lá na pastinha do projeto, ó, né, eu tenho aqui os arquivos das semanas anteriores, né? Então, fazer aquele controle de versão, né? Aí para ficar salvo também, né? Então,
Aí a partir da semana que vem eu continuo nesse, das aulas anteriores estão por aqui.